Debaixo do alqueire não se põe uma candeia. Debaixo do alqueire não se põe uma candeia, e sim no velador para todos verem sua luz. E sim no velador para todos verem sua luz. Não há nada em oculto que sempre ficará, nem há nada em que a luz não consiga alcançar. Quanto mais em luz envolver o meu irmão, mais luz me vem iluminar meu coração. Quanto mais em luz envolver o meu irmão, mais luz me vem iluminar meu coração. Assim Jesus vem nos ensinar como a candeia nossa luz fazer brilhar. Assim Jesus vem nos ensinar como a candeia nossa luz fazer brilhar. A virtude foge à claridade do dia. Heróis anonimamente. E esse sol que está iluminando lá fora, anonimamente, o planeta, e que é a fonte de toda a energia do planeta, que gera a fotossíntese, alimenta a alga, o vegetal, e nós estamos nessa cadeia alimentar aí. Mas está lá em silêncio, se consumindo e iluminando o planeta. Nós temos necessidade de candeias vivas das nossas casas. E é o que Emmanuel nos conclama para que a gente seja essa candeia. Numa outra mensagem de Pão Nosso, Emmanuel nos lembra que nós podemos ser esse embaixador do Cristo onde nós estivermos. Não pregando, mas exemplificando, candeia viva. E quando a gente lembra a mensagem de dizer que esses luminares retornam ao planeta como heróis de renúncia e anônimos de caridade, praticantes de caridade, a gente percebe então como que a sociedade vai se transformar de dentro para fora. Às vezes a gente fica imaginando que o planeta passou por muitas revoluções políticas, inclusive, em que derruba um sistema, implanta um outro regime, e esse regime vai tentar transformar a sociedade de cima para baixo. No livro Viagem Espírita, que é um livro que Kardec publica mensagens que ele escreveu e que ele proferiu em discursos, nas reuniões em algumas outras cidades além de Paris, ele vai dizer que quando a caridade for o sentimento da sociedade, essa sociedade vai ter se modificado de dentro para fora e de baixo para cima. Porque se esse indivíduo que o senhor acabou de ler, praticante da caridade, isento de egoísmo, ele consegue conduzir aqueles da família dele, do grupo dele, e essas pessoas depois vão para a sociedade, como professor, como funcionário público, como um profissional liberal, e eles continuam nessa prática de compromisso, de moral, no sentido de bom proceder, nós estamos transformando a sociedade da base para o topo. E aí Kardec fala assim: quando as pessoas forem melhores, a sociedade será melhor e as instituições serão melhores. Pois não, Maria? Ele está dizendo, então, olha para o que a gente vê. A importância do lar é tão grande que as forças do mal, quando pretendem a queda moral de alguém, atingem a base do núcleo da família. Porque se desestruturar a família, acaba com a gente. Não é? Tem uma pediatra que fala assim: uma criança doente é uma família doente. A gente pode extrapolar isso. Alguém desestruturado na família, se não tiver muito coeso, desestrutura a família inteira. E aí a gente lê aqui: as forças do mal, quando querem desestruturar alguém, atingem a família. Quantas vezes a gente não conhece casos com quem a gente conviveu, assistiu,
O sujeito tinha uma vida equilibrada, ok? Começa desestruturando a família, metendo os pés pelas mãos e vai ali igual o filho pródigo, ó, afastando do pai, lapidando o patrimônio, adoecendo, até se juntar com aqueles em que um dia ele vai acordar e falar assim: mas os filhos do meu pai, os servos do meu pai estão em melhor situação que a minha. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quer dizer, se a gente estrutura a família, nós estamos imunes até à obsessão. E por outro lado, a desobsessão ocorre muitas vezes pela porta da desestruturação da família. Porque em casa, quando a gente está mais ou menos equilibrando, vem um outro que vai desequilibrar. Parece que os desequilíbrios é uma febre que vai rodando assim, cada hora pega um de casa, né? Um dia a gente está bom, outro dia é a gente que está doente, né? E por isso que um tem que ficar vigiando e orando junto com o outro, para evitar que esteja todo mundo louco de uma vez, né? Assim, um vai equilibrando o outro. Mas o que me chama a atenção nesse parágrafo é uma forma com que esses perseguidores, que na verdade são os nossos credores, né, São Mariano? Eles buscam nos desestruturar, desestruturando a nossa família, porque se a gente perde isso, a gente perde o esteio, a gente cai, a nossa queda vem dali. E que dentro da família nós temos que dar luz, equilíbrio para a família. Nós somos figueira da figa, né, Maurício? Então dentro da família é isso que nos espera. Novamente, viver de maneira humilde por uma causa, a causa da família, que vai estruturar pessoalmente, coletivamente, institucionalmente e depois o planeta inteiro, que é o movimento que Kardec propõe para nós. Jesus fala assim: olhai, vigiai e orai. Ver dentro de casa trabalho, porque ver o problema, a gente vai ter que atuar no problema, às vezes a gente não quer conflito, mas tem que ver. Olhai, vigiai e orai, né? Dentro de casa nós temos que ver. É aquela coisa que a gente chega e aí a pessoa fala assim com a gente: você não viu a pia suja, não? Porque se eu vi a pia suja, ele culpado. Então eu fingi que eu não vi, não é assim? Então a gente vai fingindo que não está vendo, mas na verdade a hora é ver. E esse ver é verifica, confere, fiscaliza, acompanha, averigua. Dentro de casa, olha um para o outro, enxerga um para o outro. E quantos invisíveis estão dentro de casa? Invisíveis dentro de casa. A pessoa fala assim: você não está me enxergando? O que está querendo dizer isso? Você não está tendo olhos de me ver. Ah, me deu esse presente, mas não era isso que eu queria. Ou seja, não viu. Não é isso que eu estou precisando. O que é que nós estamos precisando, gente? Perdão, conversar, fazer o processo de iluminação da casa, de proteção da casa, de imantação da casa, para que a gente não seja atingido por essas forças que, ao desestruturarem a família, visam, em última instância, a nossa desestruturação. Porque é ali que a gente vai cair, não é? Então, quando Jesus diz assim: olhai e vigiai, nós vamos fazer uma calibração do que é que nós estamos olhando, e vigiar, fazendo uma calibração da nossa razão, de que forma que eu devo agir. Eu olhar e o vigiar, e eu observo e eu vigio de que forma que eu tenho que agir. Muitas vezes a gente só reage, mas para ser essa candeia vamos ter que agir às vezes no silêncio, no exemplo, no equilíbrio da renúncia de nós mesmos, dobrando para que as coisas aceitem, deixando as nossas vaidades de lado, dentro de casa. E aí, já para a gente encerrar, a gente lembra daquela parte final da história do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos vem contando que Joana, então, quando ela é sentenciada à morte na fogueira, pronto para ter esse corpo dela incendiado, uma candeia viva do corpo, não é? E quando o filho dela pede a ela que ela renuncie ao Cristo, que ela renuncie, mas ela está disposta a permitir que o corpo queime
para que seja um exemplo e para que testemunhe em favor da transformação dela, a própria candeia viva do corpo dela. E aí ela vem dizendo para o filho justamente que: cala, meu filho, Jesus não desdenhou o sacrifício. Andrei trabalha esse sacrifício como o sacro ofício. É o ofício, o trabalho santo. E o nosso trabalho santo, o sacrifício, o sacro ofício da nossa família, é dentro de casa o tempo inteiro, né? Abrindo mão às vezes do meu passatempo, do meu lazer, porque agora é a vez do outro, cedendo para o outro, fazendo pelo outro, indo àquela festa pelo outro, né? Eu tenho um colega que aos 50 anos de idade ele pediu de aniversário para a esposa dele o direito de não ir a lugar nenhum onde ele não tivesse vontade de ir. Parece tentador, mas do ponto de vista do convite da família de Jesus, é justamente o contrário. É justamente o contrário. É justamente, vamos junto. E se me pedir para caminhar uma légua, eu vou caminhar 2. E se me pedir a turca, eu dou a capa. Essa que é a cadeia. Essa que é a cadeia. E aí, já para os finalmente, Jesus nos diz assim: brilhe a vossa luz perante os homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai. O homem, Roberto Boden fala assim: o homem profano, ele quer louvor para os seus canais humanos, ele quer louvor para ele. E o homem místico, ele descobriu já a fonte, mas ele vai para isolamento, para solidão, só ele vai contemplar aquela realidade maravilhosa que ele descobriu, Marcelo. Esse é o místico. E o homem crístico, ele descobriu qual que é a fonte que vem do Pai, e ele canaliza essa fonte para o outro, mas ele quer o reconhecimento de que a fonte não é dele, é do Pai. É isso que nós vamos ser, essa candeia, que a gente não está em nós, mas passa por nós. Nós vamos ser quase que um médium daquele grupo familiar, estruturando aquele grupo a partir de nós, não por nós, mas através de nós, de um canal que passa por nós. E para a gente finalizar então, psicografia da Naná Espírito Jose, começa falando da casa espírita, os trabalhos aqui realizados por todos, mantidos pelo olho da boa vontade. Nós temos que ter o olho bom, né? Colocados na candeia do amor do nosso coração, utilizando o pavio da confiança, aceso no lume da fé e da esperança. Maravilhoso. É isso aqui, né? Começa com o olho bom. Nós temos que ter o olho bom. Aquela coisa assim: não, mas alguém vai dizer, fulano de tal da sua família é tão ruim. Não, mas ele tem essa parte boa aqui, ó. É o olho bom. É aquela história do cachorro que Jesus falou assim: mas o dente era tão branco. Olha que dente maravilhoso. Então, o olho bom. Vamos começar pelo olho bom. Essa é a candeia que vai acender o nosso coração com o pavio da confiança. Vai dar certo. Vai dar certo. Com o lume da fé e da esperança. Porque o projeto encarnatório passa pela nossa família, mas mais do que evolução, que seria até egoístico, né? Eu vim para evoluir. Não, nós viemos para dar conta da parte que nos cabe na evolução do mundo, de onde nós estivermos, não é? Então nós vamos finalizar porque nós temos um aniversário hoje. Tem aniversário.